texto é conhecido, nós sabemos que nesta época o povo de Deus estava cativo na condição de escravo no Egito, sim ou não? E o texto é claro em dizer que o povo de Deus se reúne para clamar e para orar, para que o seu Deus pudesse libertá-los. E isto acontece. A Bíblia não é minuciosa em nos dizer quantos dias, ou quantos meses, ou quantos anos o povo ficou em oração, mas fato é que o povo se inclinou, se dobrou a buscar a presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, irmãos, levanta um homem de nome Moisés, se você conhece. Moisés nasce e ele se torna uma espécie de general no Egito. Quero só pontuar para chegar no objetivo. Mas acontece o fato do qual Moisés mata um egípcio e tem que sair do Egito. Então ele vai para a terra onde está Jetro, que se torna o seu sogro. E lá Moisés tem um encontro com Deus. Ele está pastoreando ovelhas. E a Bíblia diz que ele percebe que a sarça está ardendo em fogo. E Deus fala com Moisés, dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus está dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vos libertarei. Deus então envia pragas no Egito. Faraó tem que provar e ver o tamanho do poder de Deus. O Faraó então permite que o povo possa sair do Egito. Mas quando o povo de Deus está a caminho da terra prometida, a Bíblia diz que existe um mar vermelho, que está na frente do seu povo, para que o povo possa prosseguir, continuar caminhando em direção à terra prometida. Eles precisam atravessar um mar agitado, um mar de problemas, de dificuldades, um mar que eu posso nomeá-lo como um gigante na nossa frente, e às vezes não temos ideias ou noção como enfrentá-lo, como atravessá-lo. Esse momento é um momento crucial, cirúrgico. É o momento que Moisés está liderando o povo. O povo já provou, já viu, já percebeu e já é entendedor que o seu Deus é poderoso. E Moisés os lidera. Mas a Bíblia narra que o faraó decide perseguir o povo. Há uma mudança de estratégia, de decisão, e Faraó está tentando agora alcançá-los, prendê-los. Diante do Mar Vermelho, o cenário é este, biblicamente falando. Moisés está liderando o povo, é muita gente. No momento em que se deparam com o Mar Vermelho, a geografia do lugar é bem interessante se você estudar, que tem um mestre, bispo Paulo Tavares, tem pessoas que conhecem o texto de maneira profunda. Os estudos dizem que ao lado direito da multidão, do povo de Deus, há rochedos intransponíveis. Na frente há um mar agitado que não dá para passar, nem a nado e nem a pé. Lado esquerdo também não tem saída.
atrás do povo de Deus que está a caminho da terra prometida, há soldados de Faraó que estão vindo para devorá-los. Mas quem está liderando é nada mais, nada menos do que Moisés, um homem espiritual, um homem que tem conhecimento, que foi instruído na lei do Senhor e na lei dos egípcios. Ele é muito inteligente, muito sábio. Ele é um general, ele aprendeu estratégias profundas a respeito de guerra, de perigos. O historiador Flávio José narra que quando Moisés era general do Egito, ele consegue derrotar os Etiópia. E ninguém chegava ao território da Etiópia porque tinha que enfrentar um deserto. E dizem que no deserto havia cobras que voavam e picavam todo o exército que tentava destruir a Etiópia. Moisés então consegue descobrir que há aves de rapina que comiam e devoravam estas cobras. E ele leva engaioladas muitas aves. E ele solta as aves, e as aves de rapina vão na frente, devorando as víboras. Então ele consegue avançar e derrotar a Etiópia. Ele é um cara muito sábio, muito inteligente. Ele é um estrategista, ele é um general. Mas diante do Mar Vermelho, pressionado pela multidão, ele não consegue avançar. Mas ele já sabe, Deus já falou com ele. Deus disse: Moisés, eu estou te chamando e vou te usar para que o meu povo seja liberto. Mas no momento aqui ele está pressionado. E quando se está pressionado, se perde as forças, se esquecemos de quem somos. Você quer ver uma coisa? Lembra Jesus andando por cima das águas? E Pedro vai olhar e vai dizer assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, em meio à tempestade, manda que eu possa caminhar por cima das águas. Jesus vai dizer: então vem. E ele começa a andar por cima das águas. Mas de repente ele se assusta com o quê? Com a tempestade, com os ventos. E começa a afundar. E ele fica desesperado, dizendo: Jesus, me socorre, me salva. Um genuíno pescador dentro de um mar que não conseguia nadar. Por que é que ele não reage? Desde pequeno, de criança, ele conhece peixe, ele conhece mar, ele enfrenta a tempestade, mas nesta ocasião ele fica imóvel. Ele está afundando em um lugar que ele tem conhecimento do lugar. Eu vou esmiuçar. A gente às vezes tem parado porque os gigantes têm nos amedrontado. E porque o gigante às vezes tem nos amedrontado, estamos se esquecendo de quem somos. Eu vou repetir: há gigantes que todos os dias se levantam para te amedrontar, e por conta deles nós estamos esquecendo de quem somos e para que fomos chamados. Eu vou, em nome de Jesus, refrescar a tua memória. Você é sacerdócio santo, você é nação eleita, você é povo escolhido, você é embaixador da fé, você é a igreja do Senhor. E o teu Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cadê a igreja? Pedro na sua epístola vai dizer: vós sois embaixadores da fé. Lá no Japão tem uma embaixada brasileira, pequenininha, mas é brasileira. No Japão, a partir do momento que você pisa na embaixada japonesa, você está em solo brasileiro. Independente se tem 2 metros quadrados, você pisa na embaixada brasileira, se é no Japão, se é na França, se é na China, você está no Brasil. Pedro está dizendo: vocês são embaixadores da fé.
Independente do lugar que vocês pisarem, o céu vai pisar com vocês. Independente se há gigantes, demônios, aonde vocês pisarem se tornará terreno e terra celestial. Aleluia! Louvado seja Deus. Já vou pro fim. Aleluia! Moisés está acuado. Mas o povo já orou, já clamou, talvez por 6 horas ou mais. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Moisés está tão pressionado porque o povo de Deus, que presenciou os milagres, os prodígios e o poder de Deus lá no Egito, não crê mais que Deus possa livrá-los. Moisés está muito pressionado a ponto de perguntar para Deus se realmente Deus está no negócio. Eita Deus. Aleluia. Eu sei que você gosta de palavra, me dá tua atenção por 10, 15 minutos. Louvado Já seja termina. Deus. Aleluia. O povo está dizendo: Moisés, a nossa casa vai perecer, os nossos filhos vão, não há saída para o lado direito, para o lado esquerdo, não dá para atravessar o mar, e os soldados estão a ponto de nos tragar. O que é que dá para fazer agora? Vamos fazer o quê? E Moisés está pressionado, mas o povo já clamou, Deus já disse: eu vou vos tirar da terra do Egito. Não é uma profecia, é uma afirmação. Deus disse: eu vou libertar o meu povo da mão de Faraó, e ponto, está determinado e acabou. Mas o sábio Moisés, um general, um homem intelectual, ele não sabe o que fazer diante daquele problema, e ele vai novamente orar a Deus e perguntar para Deus o que é que Deus vai fazer. Agora eu fiquei pensando, irmãos, conjecturando, que crente é doido mesmo. Posso para pregou dizendo que todo crente é doido, e é isso, como pentecostal assim nisso. E eu sou cearense, aí fica pior. Casado com uma baiana, aí a pimenta encostou na carne seca e dá problema. E eu fiquei pensando, mas que diálogo foi esse? Qual foi a oração de Moisés? Você pode pensar comigo? Penso eu, segundo eu, comedor de feijão, segundo eu, como se a minha opinião valesse alguma coisa para o rei, mas deixa eu pensar, deixa eu ser doido. Eu fico pensando que Moisés pergunta em oração e diz: Deus, o Senhor vai fazer o quê? Eu sei que o Senhor é poderoso. Se o Senhor falar para mim que vai pegar o povo e vai elevar o povo e vai colocá-lo do outro lado do Mar Vermelho, eu acredito. Aleluia. Se o Senhor falar que vai mandar um peixe enorme, tipo a Arca de Noé, para que todos os israelitas possam entrar dentro do peixe, como um submarino, eu creio. Eu só preciso que o Senhor possa nos revelar o que é que o Senhor vai fazer para nos dar livramento. Glória a Deus. Aleluia. Eu falar que a gente não quer que Deus desenhe. Como é que Deus vai fazer para nos abençoar amanhã? Profecias foram entregues, Deus vai entregar nações, a apóstola Zimeiro, o bispo Tavares. A gente fica de vez em quando, mas como é que vai acontecer? Deus vai usar quem? Você recebeu uma profecia, um profeta disse assim: Deus vai salvar a tua família, os teus filhos vão ser pregadores. Aí você chega em casa, olha para o teu filho com aquela roupa, daquele jeito, jogado no sofá, jogando videogame, e você fica pensando: como é que Deus vai? Quem Deus vai usar, pelo amor de Deus? Aí o irmão recebeu uma profecia que vai ser uma labareda de fogo. Amanhã, querido, alguém vai dizer assim: rapaz, se enxerga.
Você não sabe nem falar, você gagueja, a tua oratória é ruim, o teu conhecimento é pequeno. E você fica olhando para o espelho e pensando: o Senhor errou, escolheu o homem errado. Meu Deus. Moisés queria que Deus explique. O povo estava precisando que Deus pudesse desenhar como seria o milagre. Eu vou te dar uma notícia ruim, mas é uma notícia ruim que, querido, vai em nome de Jesus te explicar como é que Deus trabalha. Deus não vai desenhar e te revelar como é que Ele vai salvar o teu filho, mas já está determinado, vai ser salvo em nome de Jesus. Deus não vai revelar para você como é que Ele vai te levantar como profeta, como pregador, como homem e mulher de Deus, mas Ele vai fazer e terminar aquilo que Ele começou. Imagina Moisés, Deus fala, me dá um discernimento, eu preciso acalmar o coração do povo. Resposta de Deus: Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Parece que Deus está dizendo: vocês já oraram, já clamaram, agora fala para o povo que a ordem é essa: marchem, não é para parar, não é para desistir. Mas pastor, eu não sei como é que Deus vai fazer, eu estou desanimado, eu preciso de uma resposta de Deus. Então levanta a mão que eu vou novamente esmiuçar. A ordem de Deus revelada, bíblica, genuína, primitiva, é marche, não pare, continua, não retroceda, avance, e Deus vai abrir o mar vermelho. Quem é pastor sabe, irmãos, a gente recebe pessoas no gabinete, pessoas que chegam desesperadas: pastor, abre a Bíblia, tira uma palavra, fala alguma coisa. E tem gente que frequenta cultos, irmãos, onde tem lá a profeta da revelação e tal, e Deus não fala, e a pessoa desanima, e a pessoa se sente esquecida. Deus continua falando e nós não estamos ouvindo. Quer ouvir outras vozes, menos a de Deus. Qual é a voz de Deus nessa noite? Aleluia. Vocês já clamaram, vocês já oraram, agora a gente vai marchar, a gente vai prosseguir. Louvado seja Deus. Há historiadores que dizem que o mar não se abriu do mesmo lado que o povo está. O mar começou a se abrir do lado contrário, do outro lado, para o lado que Moisés está e o povo está. Moisés coloca o cajado nas águas, as águas não começam a se abrir a ponto de partida de onde Moisés coloca o cajado. O mar começa a se abrir do outro lado e o povo nem sabe que Deus já está tomando providência. Aleluia. Pegaram, alguém pegou, não é possível. Partir que eu prego lá na igreja Maranata. Você quer novo tempo, quer um 2025 próspero, você quer que Deus se levante, possa se levantar ao teu respeito. Não existe bênção sem condição, não existe. Em João capítulo 14, versículo 21, Jesus vai pregar e João atento vai escrever, ele vai dizer: e aqueles que têm os meus mandamentos, condição, e guardam, esses são os que me amam. A segunda condição: e se alguém me amar, será amado pelo meu Pai, e eu e o meu Pai se levantaremos e se manifestaremos a Ele. Que é uma profecia bíblica verdadeira. Novo tempo, novo posicionamento. Novo tempo, novo posicionamento. Você quer que a tua casa se torne uma bênção? Muda o posicionamento, ora mais, jejua mais, lê mais Bíblia, se levanta, guerreia mais, e o tempo vai mudar ao teu respeito. Terminando.
Moisés coloca o cajado e o povo do outro lado. Não, o povo está do mesmo lado, mas sem saber que o mar está se abrindo. Eu recebo essa estratégia. Quantas pessoas já estão em oração, posicionadas, mas pararam porque ainda não viram nada. Você não enxergou o mar se abrir ainda, mas está se abrindo, quem crê? Do outro lado, irmãos, está se abrindo uma porta ao teu respeito, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Último ponto. 10 minutos eu tenho, escuta. Em Números 13, Deus chama Moisés. Quem? Moisés. E vai dizer, é bem claro, a voz de Deus ela é clara, ela é inconfundível. Deus vai dizer, Moisés, chama 12 maiorais, 12 capitões de cada tribo. Eles eram líderes das vossas tribos. E manda que eles possam espiar. Está em Números 13, versículo 2. Manda que eles possam espiar. E a frase de Deus, a terra que eu vou entregar ao povo de Israel. É uma ordem. Aleluia, Jesus. Moisés escolhe 12 líderes, 12 capitães das vossas tribos. Para quê? Que eu preciso de homem que possa espiar uma terra e possa entender que ainda que eles pensem que não dá para entrar, possam entender que eu já disse que vou dar, entregar. Aleluia. E 12 são enviados, você sabe da história, a espiar a terra. Chegam na terra, tem os cananeus, os jebuseus, os heteus. Eu brinco lá na igreja, tinha até os vingadores lá defendendo a terra. Tinha os filhos de Aná. Os 12 olharam para os gigantes e fizeram uma conjectura de si mesmo. Disseram quando voltaram, olha, nós éramos aos olhos deles como gafanhotos, porque se você não se tornar, eu aprendi isto, você precisa se tornar a primeira pessoa que vai acreditar em você mesma, em você mesma. Eu vou repetir, você precisa se tornar a primeira pessoa que vai crer em você mesmo. Quando você estiver se metido com alguém e dizendo, ele é melhor, ele prega melhor, ele é mais profeta, eu não tenho condição, Deus não vai conseguir te usar. Meu Deus. Aleluia. O povo volta, uma prova cabal, um cacho de uva, para mostrar para Israel que a terra é boa. Eu vou repetir, eles voltam com uma prova cabal, para dizer para o povo de Deus, a terra que Deus prometeu não é conto de carochinha, ela existe. Eu vou repetir, a terra que Deus prometeu não é conto de carochinha, ela existe. A promessa, a vitória que Deus prometeu nesta tarde e até agora usando seus profetas, não é conto de carochinha, ela existe, ela é realidade. Creia. O povo volta e diz aqui, Moisés, a terra é boa, está aqui um cacho de uva, mas não dá para entrar. Por quê? Porque tem gigante, tem um povo forte, invencível. E por conta de 10 homens que não acreditam, toda a congregação desiste de entrar na terra prometida. Se você parar, o teu filho para. Se você desistir, talvez o teu esposo não possa se prostrar e receber Jesus como Salvador. Eu vou esmiuçar. Eu gosto dessa parte didática porque a gente não se esquece. Se lembra, irmãos, lá de João capítulo 21, Jesus demorou a voltar e a se manifestar no meio dos discípulos, depois que ressuscitara.
Pedro, aquele que Jesus disse que seria a coluna da igreja do Senhor. Pedro, irmãos, então chama mais 7 discípulos para pescar, coisa que Jesus já disse: você não vai pescar mais peixe, eu te chamei como pescador de homem. Aleluia. E ele volta e com ele mais 7. Se você parar, tem mais 7 que vai parar, porque se parou. Eu finalizo. Lembra do texto de Marcos? Marcos narra que Jesus chama os seus discípulos. E a ordem é essa. Dá tempo, falta 5 minutos. Louvado seja Deus. Jesus disse: entrem dentro do barco, porque passaremos para o outro lado. Eu vou repetir a frase de Jesus. Ele chama os seus discípulos e ele vai dizer: entrem no barco. Aquele barco ali, irmãos, é profundo espiritualmente, é ministério, é igreja, é território santo, é lugar de guerra. Jesus disse: venham, entrem dentro do barco e vocês passarão para o outro lado. Passaremos para o outro lado. Eu vou esmiuçar. Quem te chamou? Quem nomeou você como crente, como cristão, como obreiro, como diácono, como missionário, como pastor? Quem chamou você? A Bíblia vai dizer: e vós não queriam estar na minha presença, mas eu vos nomeei, vos dei um nome. Aleluia. Você está dentro do barco, o dono dele é Jesus. E ele já disse: a minha igreja vai passar para o outro lado. Vai passar para o outro lado. É uma ordem, não é uma conjectura, não é uma incerteza. Jesus disse: entrem dentro do barco. E se está dentro do barco, há uma ordem bíblica, profética, verdadeira. Passaremos para o outro lado. E eles entram. Mas Jesus não entra. No momento, Jesus não entra com eles. Momentaneamente, aparentemente, eles estão sós. O relato de Marcos é bem mais profundo. Marcos vai dizer que Jesus ele está dormindo na polpa do barco, sim ou não? Ele está dormindo. Aí eu fiquei pensando: será se Jesus estava dormindo? Quem pode me provar se Jesus estava dormindo? Porque se Jesus é o leão da tribo de Judá, se ele é o alfa e o ômega, se ele é o princípio e o fim, se ele é realmente o próprio Deus, a Bíblia diz, irmãos, que o guarda de Israel não dorme, não descansa. Então, partindo desse pensamento e conjectura, deixa eu pensar que talvez Jesus estava apenas, irmãos, com seus olhos fechados em espírito, vendo aquela confusão toda. Os discípulos vão afundar, a gente vai perecer, a gente vai morrer. Eu passei por esse momento, a apóstola sabe. Já liguei para ela: olha que nem bebê, acabou. Ela disse: pega o teu povo e vem para cá. Mas eu ainda assim: pega o teu povo, vem para o barco aqui. Você não está enxergando Jesus no teu, mas eu vou te mostrar que ele ainda está no meu. A gente é discípulo, mas passa por esses momentos. Os discípulos vão morrer, vão perecer. E por que é que estou passando por isto? Precisava passar por isto? Jesus estando dentro do barco? Já se perguntou? Precisava passar por isso? Às vezes eu falo: Jesus, eu já passei por essa fase, eu já me ensinou, não faz de novo. Não precisa. A couraça tem que ser revestida. Quanto mais provação, mais
guerra o soldado enfrenta, mais forte ele fica. Fica de pé que eu vou entregar a última, em nome de Jesus, com autorização da apóstola e do bispo. Glória a Deus. Louvado Eles acordam Jesus e perguntam. É mais ou menos aquela oração que você faz: Jesus, o senhor está vendo não? O senhor não está vendo não? Tá. Notícia boa, está vendo tudo. Aleluia. Inclusive a nossa falta de fé. Sangue de Jesus. Está vendo tudo. Verdade, meu Deus. Josué se levanta lá em Números 13 e vai dizer: se a gente aprender a não murmurar, o mesmo Deus que nos tirou diante do Mar Vermelho vai nos fazer entrar na terra de Canaã. Eu vou repetir: o mesmo Deus que nos deu vitória há dias atrás, há meses atrás, há anos atrás, é o mesmo Deus que está dizendo: se você parar de murmurar, eu vou te mostrar que eu ainda estou no barco e não estou dormindo. Então alguém pode dar uma olhadinha para o lado. Você pode enxergar Jesus, irmãos, do lado. Ele não está gritando, aparentemente parece que ele não está vendo, ele está dormindo. O Espírito Santo ministrou meu coração e disse: ele estava ensinando aos seus discípulos que em época de tempestade, de tsunami, de guerra, é possível descansar, é possível estar em paz, é possível ficar tranquilo. Eu tenho uma palavra profética hoje em nome de Jesus. Deus está dizendo: é possível ter paz no vale, é possível olhar para dentro de casa e ver um cenário de vale de ossos secos e continuar tranquilo, dizendo para o inferno: daqui eu não saio, eu não largo a minha vinha. Nós não pararemos, nós não murmuraremos, nós prosseguimos acreditando que Ele vai abrir o Mar Vermelho. Quem gosta de palavra, levanta a mão e glorifica a Ele. Glorifica a Ele. A lição era: vocês precisam ter paz no vale. Vocês precisam. Você acha que não me confronta também essa palavra? Eita, Jesus. 2 minutos. Glória. Oh, glória. Louvado seja. Eu estava ministrando esses dias. Sabe, apóstolo, sabe aquele dia que você prepara o script, você ora e o Senhor te dá uma palavra assim esmiuçada? E eu cheguei e falei: Jesus, a igreja vai ficar de ponta cabeça com essa palavra. Pastora, foi assim? Pastora, né? Bispo? Oh, glória, que coisa linda, Jesus. Eu lembrei dos fariseus perguntando para João Batista que Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 11, disse: entre os que de mulher nasceram não apareceu alguém maior que João Batista. Aí os fariseus perguntaram: tu é quem? Ele disse: sou ninguém, eu sou uma voz que clama. Recebe em nome de Jesus. É a tua vez de receber. Abra a tua mão em nome de Jesus. Sabe por que Deus te usa desta forma, com poder, com autoridade? É porque você ainda se sente serva. Você ainda se sente serva. Você ainda consegue olhar para alguém e entender que esta pessoa pode se levantar como superior a ti mesmo. Amanhã Deus pode levantar. Então recebe mais de Deus essa noite. Recebe mais de Deus. Eu estava te ouvindo, você profetizando, e Deus estava me mostrando algumas pessoas olhando ainda torto, pensando: será se é de Deus? Será se não é de Deus? Não tem problema. Quem olha torto vai plantar batata. Continua fazendo aquilo que Deus está te mandando, porque o céu olha para você e se compraça com teu posicionamento. Então receba mais de Deus em nome de Jesus. Receba mais de Deus. Dá tempo, 1 minuto. Escuta. E bispo, quando eu cheguei no lugar, tinha quase 250 pessoas. Eu falei: Jesus, hoje.
Aquela mensagem que Deus me deu, eu falei, vai, as baratas vai dar glória hoje. Quando eu cheguei no altar, Deus disse, você vai pregar sobre Lázaro. João capítulo 11, eu falei, não, Jesus tem conselho. As crianças de 3 anos conhecem o texto, não vai dar certo. A nossa cabeça, a unção é dele, o olho é dele, tudo é dele. Aí fui falar de Marta e de Maria, falei, sangue de Jesus, Marta e Maria. Aí tá lá, Lázaro morreu, e Jesus chega depois de 4 dias. E quem sai de casa para receber Jesus? Marta. Marta, aquela que quando Jesus estava ensinando, ela estava perturbada, e vai para cá, e vai para lá, e não para ouvir Jesus. É a Marta. E Maria, aquela que estava sentada enquanto Jesus estava na presença. Aí o pregador fala, você tem que largar tudo. É apenas no momento em que Jesus chega para nos ensinar. Aí Jesus está chegando em Betânia e Maria sabe que o mestre está chegando. Ela sai de casa para receber. Eu fiquei pensando, mas que negócio é esse que as duas falam a mesma coisa e não entendi. Eu fiquei curioso e eu descobri que quando um judeu chegava na porta de outro, o bispo sabe, ele batia palma. Shalom! Se o judeu dissesse shalom e continuasse dentro, ele estava dizendo, entra, você é bem-vindo, casa é sua. Mas se o judeu levantasse, saísse de fora de casa para receber aquela pessoa fora, ele estava dizendo, você não é bem-vindo aqui, você é desnecessário, você não serve, eu não quero mais você aqui. Quando Marta fica sabendo que Jesus está entrando na cidade, ela levanta e vai receber Jesus fora da sua casa. Na cultura judaica, eles sabiam, o ato era dizendo, Jesus, você não é necessário, você dormiu na casa daquele Zaqueu infeliz. E aí a gente precisa que você possa estar quando meu irmão está mais precisando e você não chega. Depois de 4 dias você chega, não tem mais jeito, ele já está enterrado. Ele está dizendo, não é mais necessário. Você chegou na hora errada, você demorou. Não se escandaliza, a gente também faz conjecturas assim. E ela vai dizer, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Bom, aí Jesus vai dizer, faz o seguinte, vai chamar Maria, porque não dá para conversar com alguém que não senta para me ouvir. Eu vou repetir, Jesus vai dizer, tá bom Marta, tá bom, vai chamar Maria, ela vai me entender, porque ela senta para me ouvir. Lá vem Maria, está saindo porque Jesus chamou. Qual é a diferença? Marta sai de pé e vai dizer, você não é mais necessário. E Maria, antes que ela possa abrir a boca, a Bíblia diz que ela já vai se prostrando, ela já vai se ajoelhando. O ato é, independente se o Senhor não chegou na hora certa, eu ainda continuo adoradora. Independente se o Senhor vai curar o meu irmão ou ressuscitar, eu vou continuar te adorando. O fato do Senhor não ter chegado não vai mudar a minha adoração. O fato do Senhor não ter feito em 2024 não quer dizer que a gente vai parar. Cadê a igreja que vai se levantar como Maria e vai dizer, o Senhor fazendo ou não fazendo, a gente vai continuar a adorar. Quem pega isto, eu não sei como é que Deus vai fazer para entregar nações, mas se Ele prometeu, quem não acreditar que vai plantar batata, fica com aquilo que Deus entregou. Eu não sei quem é que vai acreditar em você. A pastora profetizou, recebe. Amanhã vai se levantar alguém que ajuda Jairo e vai dizer, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Aí você vai ouvir a voz de Jesus, crê somente, crê somente. Deixa quem quiser pensar que está morta pensar, porque eu estou entrando na tua casa. Eu
Deus abençoe. Eu fico com essa palavra. Deus vai fazer e ponto. Você já clamou. Deus abençoe. Glória!